Glorificado seja o nome do Senhor. O tema é Sinais da Volta de Cristo, dentro da série 1, os sinais de Mateus capítulo 24, na abordagem essa sobre guerras e rumores de guerras, a ministração número 10. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, estamos juntos novamente para mais esse estudo de grande importância. Sendo que na ministração anterior, nós falamos um pouco dentro desse assunto de guerras e rumores de guerras. Ali nós relatamos alguns fatos sobre terrorismo global. E agora continuaremos dentro desse mesmo enfoque. Sabendo que no ano de 1988 ocorreu o atentado de Lockerbie, no Reino Unido, um Boeing 767 explodiu no ar sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia. O resultado foi 270 mortos, 259 do avião e mais 11 que estavam em terra. O voo partiu de Frankfurt, na Alemanha, fez escala em Londres e seguiu em direção a Nova York, nos Estados Unidos. A suspeita que o ataque foi planejado pelo governo líbio de Muammar Gaddafi. Porém, muitas perguntas continuam sem respostas até hoje. Então, é um mistério, saber qual o real motivo que ocorreu em relação àquele atentado. Já no dia 12 de outubro de 2002, houve um atentado terrorista executado por grupo islâmico na Indonésia, cidade de Bali. Em casas noturnas, inclusive, foram 32 locais que foram atingidos, incluindo a embaixada americana, o que resultou na morte de 202 pessoas. No dia 1º de setembro do ano de 2004, houve uma invasão à escola de Beslan. Terroristas chechenos invadiram a maior escola da cidade de Beslan, no extremo sul da Rússia. Além de colocar cerca de 1.200 alunos e funcionários sob mira de armas, o grupo separatista afirmava ter colocado bombas no entorno do prédio. Ali havia explosivos. E depois de 2 dias de negociações, mal sucedidas, evidentemente, as forças russas decidiram invadir o local. E com isso os terroristas, eles trocaram tiros com a polícia e acionaram os explosivos, o que resultou na morte de 333 civis e mais 35 separatistas perderam a vida. No dia 28 de maio do ano de 2006, terrorismo na Indonésia deixa saldo de 6.000 mortos, 20.000 feridos e 200.000 desabrigados. No dia 11 de julho do ano de 2006, ataque terrorista nos trens de Mumbai, executado pelo movimento islâmico estudantil. Veja bem, além de estudar, eles faziam outras coisas. Talvez aí era aula prática, O que resultou na morte de 219 pessoas, mais 714 feridos. Já no dia 23 de novembro do ano de 2006, bombardeamento na cidade de Sadi, em Bagdá. Alvejando ali comunidades carentes xiitas, resultou na morte de 215 pessoas, mais 257 feridos. Já no dia 16 de abril do ano de 2007, o nome do jovem era Cho Seung-hui. Ele era sul-coreano, ele tinha 23 anos de idade e matou ali 32 pessoas na Universidade Americana da Virgínia. Foi o mais sangrento ataque em uma universidade americana. Já no dia 18 de abril do ano de 2007, houve um atentado terrorista em Bagdá.
Ali envolveu 5 carros-bombas que foram espalhados por toda a cidade, e o que resultou em mais de 200 mortos, né? E o alvo principal naquele episódio foram os civis xiitas. Já no dia 14 de agosto do ano de 2007, houve um bombardeamento das comunidades Yazidi. Foram 4 atentados suicidas explodiram ali na cidade de Yazid e de Zagira. Foram 2 toneladas de explosivos em 3 carros. Foram distribuídos entre esses 3 carros e mais ali um caminhão que estava carregado de combustível, e o que deixou um saldo de 796 mortos e 1.572 feridos. Dá conta que esse foi a maior tragédia, né? Esse atentado. Em julho do ano 2011, o norueguês Anders Behring Breivik, 32 anos, ele matou 91 pessoas na ilha de Utøya, na capital Oslo, né? O alvo da violência foi considerado o pior atentado terrorista desde a Segunda Guerra Mundial. Naquele massacre, o franco-atirador ele foi considerado o maior monstro que causou o maior número de vítimas em ação individual. Veja bem, no ano 2011, nós tivemos aí, entre o ano 2011 até o ano 2017, a guerra civil na Síria se transformou em uma das maiores crises humanitárias da história. Isso mesmo, maior tragédia humanitária deste século, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, veja o período sangrento e tenebroso que aconteceu ali na Síria, né? Esta que, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, ela foi formada com apoio de 194 países. Para quê? Para garantir a segurança global. Além dos milhares de mortos, 4.900.000 refugiados, eles tendo, na sua grande maioria, mulheres e crianças. As crianças, contavam ali 52% dos refugiados, que tentavam entender por que tanto sofrimento, por que tanto trauma, por que tanto medo, qual o motivo de tanta fome. E assim, em uma verdadeira situação desesperadora, em que o medo de morrer era maior do que a própria fome, mais de 1 milhão fugiram para a Turquia. Na cidade de Surique, né, que era ali o único ponto de entrada da Síria para a Turquia, né, eles estavam vivendo um verdadeiro terror provocado pelo Estado Islâmico, o ISIS. Nesse cenário de horror, muitas crianças foram recrutadas pelos grupos armados. E na época, o então presidente ditador, né, Bashar al-Assad, ele fornecia dinheiro e também armas para os grupos de oposição, inclusive para o próprio Estado Islâmico, o ISIS, né, para massacrar de forma covarde o próprio povo sírio, né? E ali o Estado Islâmico, o ISIS, ele formou durante a sua trajetória um exército de mais de 30 mil homens e teve acesso, inclusive, a armas de guerra de última geração, sendo, portanto, uma das principais fontes de renda do Estado Islâmico era a comercialização do petróleo no mercado negro, né? Em que somente por conta, veja bem, por conta da extração do petróleo, eles atingiam ali um lucro de mais de 2 bilhões de reais por dia. Era esse lucro daquela facção criminosa. E outra fonte de renda que eles tinham também era a implantação de pedágios para iraquianos e também para sírios, né? Nos territórios onde eles dominavam. E ali as principais potências, vale bem deixar isso muito claro, que as principais potências globais que combatiam
o Estado Islâmico, o ISIS, naquela guerra, naquele conflito, no passado, em um passado muito recente, ajudaram a alimentar e apoiar o grupo terrorista. Temos também, do dia 15 ao dia 21 de maio do ano de 2013, ataques terroristas no Iraque. Houve ali um total de mais de 500 mortos em ações envolvendo uma série de bombardeios homicidas, bombardeios hediondos, melhor dizendo, né, em que os terroristas, eles em massa na região, eles promoviam tiroteio e também não só na região central, mas também na região norte do Iraque. E houve também alguns incidentes nas cidades situadas no extremo oeste e também nas partes meridionais daquele país. No dia 8 de julho do ano de 2014, o Hamas, ele contra Israel em uma operação de 34 dias, ele envia ali mais de 3.000 mísseis contra os israelenses, né? E ali ele incentivava a população civil para se colocar como escudos humanos, né? Aqueles palestinos, eles eram obrigados ali em Gaza, fronteira em Israel, o Hamas construiu, para você ter ideia, uma rede de túneis interligados. Um verdadeiro complexo sofisticado de galerias, que era uma cidade subterrânea, era usada ali para ações terroristas daquele grupo. Já no dia 13 de novembro do ano de 2015, a França sofre o maior atentado terrorista da sua história. Em 6 pontos atacados, que resultaram em 130 mortos e 350 feridos, França e Alemanha se enfrentavam em um jogo de futebol amistoso quando, aos 16 minutos do primeiro tempo, 2 estrondos ecoaram no estádio. Às 21h20 começou então a ação terroristas. As próximas horas seria de grande terror para aquela nação. Os torcedores, em pânico, eles invadiam o gramado à espera de uma solução e de um livramento. A alguns quilômetros do estádio, outros 4 terroristas invadiram uma casa de eventos. O local ele tinha capacidade para 1.500 pessoas. Estava lotado devido à apresentação de uma banda de rock. No meio da apresentação, os terroristas começaram a atirar, abriram fogo contra a população, de maneira que 80 pessoas morreram na hora. A polícia conseguiu matar 2 terroristas e houve ali muitos feridos. Muitas pessoas ficaram feridas naquele episódio. Já em um restaurante próximo daquele local, outro terrorista com uma metralhadora abriu fogo aleatoriamente contra as pessoas. E ainda, em uma pizzaria também, um homem-bomba, ele detonou os dispositivos, né? E ali foram horas de horror naquelas circunstâncias, né? Algumas horas depois do ataque evidentemente coordenado, o Estado Islâmico, o ISIS, ele divulgou uma nota reivindicando a autoria do atentado, né? Na ação terrorista foi identificados 9 suspeitos. Em resposta ao então presidente francês François Hollande, ele autorizou o ataque a pontos estratégicos do grupo jihadista, né, da Síria. Deus abençoe, ficamos por aqui e na próxima ministração iniciaremos a partir desse ponto. Pedimos a sua gentileza para dar o like nesse vídeo, para compartilhar e para que também você possa estar se inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe grandemente. Até a próxima. Amém.